custo de execução dos laços, tá? Nós consideramos as duas instruções principais, o while ou for, que são as formas básicas que se encontram na maioria das linguagens de programação para se estabelecer laços. Os comandos, cada laço tem o seu custo interno, tá? E nós, olhando para as condições, nós normalmente conseguimos extrair a quantidade de iterações que o laço vai ter. Então, nós multiplicamos o número de iterações pelo custo das instruções internas do laço e conseguimos descobrir aí o custo total de um laço. Por exemplo, imagine aqui que nós temos esse método para calcular, dizer se um número é primo ou não. Verificamos primeiro se ele é 2, retorna true, certo? Ou então, nós vamos, se passar por isso daqui, nós iteramos de 2 até o próprio número, testando se o i, se o contador é um divisor do número. Se for um divisor do número, ele não é mais primo, tá certo? Relembrando, o conceito de número primo é o número que é divisível por 1 e por ele mesmo apenas, tá certo? Então, como é que a gente calcularia o custo desse algoritmo? Vamos nos concentrar nas instruções primitivas primeiro, tá? Destacando aqui as instruções primitivas que estão fora do laço, tá? São essas daí. Todas essas instruções possuem um custo constante, ok? Que nós representamos dessa forma. Agora vamos partir para o laço. Vejam que na condição do laço nós temos uma declaração de variável que só é executada quando o laço inicia. Nós temos a condição de teste, que é executado toda vez ao final quando o laço tem uma iteração, desde o início até o final, tá? E temos aqui a condição de incremento, que é executada ao final de cada laço. Então, essa em azul essa declaração tem um custo constante, tá? Mas o i menor do que n, a condição, ele vai ser testado logo na primeira vez que o laço for ser executado, certo? E como o i vai incrementar de 1 em 1, o i vai começar com 2. Então, vai 2, 3, 4, 5, 6, por aí até atingir o n. Então, eu vou ter aqui da ordem de n repetições, tá certo? Que vai ser porque o teste vai ser executado na ordem de n vezes. Tá certo? E aqui 5 seria o custo de simplesmente um teste, que é uma constante. O incremento aqui, tá certo? Ele vai ser incrementado quando for na última vez, ele não vai ser mais incrementado porque o teste da condição vai quebrar o laço. Então, dessa forma, nós conseguimos saber, certo? A quantidade de vezes que o laço se repete. E aí podemos partir para os comandos internos ao laço, que nada mais são do que operação aritmética e return, que tem custos constantes, tá certo? E aí, só que o custo constante, como está dentro de um laço, ele vai ser multiplicado pelo número de vezes que nós inferimos que o laço vai se repetir. A mesma coisa aqui também, tá? Então, se pegamos tudo isso e somamos, nós temos aí o nosso custo do algoritmo como sendo esse polinômio daí logo abaixo sendo mostrado, que eu tenho valores constantes e valores que multiplicam aí por n, onde n é o número em questão. Notem, se pegarmos tudo isso daí, o que é interessante é que nós vamos ter constantes somadas com constantes, vão produzir constantes, certo? E constantes multiplicada por n, né? Se a gente pegar isso daí e fizer a simplificação do polinômio, nós vamos ter na realidade o quê? Um n multiplicado por uma constante. É um polinômio de grau 1, tá certo? Onde o n é justamente a entrada que foi dada para o algoritmo, tá? E aqui nós temos um custo constante também dos comandos que estão fora do laço. Ou seja, isso daqui nós conseguimos extrair uma função, né? Onde o parâmetro da função ela depende da entrada que foi dada para o algoritmo, tá? E ela é uma função de grau 1 nessa entrada. Ou seja, é uma função linear. O meu algoritmo executa uma quantidade de instruções, certo? Que é linear com a entrada, ok?
E como eu lido com laços aninhados ou repetições definidas por recursão? Tá? Laços eles podem vir aninhados, é muito comum encontrar isso em programas e em algoritmos, tá? E recursão, que também é uma outra forma de você ter repetição, comandos de repetição no seu algoritmo, tá? Nos laços aninhados, é intuitivo sabermos que o laço mais externo ele vai ter uma quantidade de repetições, o laço mais interno vai ter uma outra quantidade de repetições, e aí você vai de alguma forma descobrir aí em laços aninhados uma função, certo? Que associa aí o produto dessas quantidades de repetições, do laço interno pelo laço externo, ok? Claro que isso vai depender um pouco de como os contadores, se um depende do outro ou não, mas isso nós veremos com exemplos. E no caso das definições definidas por recursão, nós trataremos com métodos específicos, ou seja, teremos uma aula específica para falar de como medir tempo de execução de algoritmos recursivos. Basicamente vai ser o método mestre e o método iterativo, ok? Pois bem, quando lidamos com análise de algoritmo, algo que é pertinente e devemos sempre levar em consideração é como configuramos a entrada para o algoritmo para medirmos a performance do algoritmo, certo? Entradas de mesmo tamanho, elas, apesar de intuitivamente nós não compreendermos o porquê que o algoritmo pode variar com entradas de mesmo tamanho, mas pode variar sim. Alguns algoritmos podem olhar para a entrada de um determinado tamanho, ter um tempo de execução, e esse mesmo algoritmo, para outra entrada que tem o mesmo tamanho, pode ter um tempo de execução completamente diferente. Isso porque as entradas podem ser o melhor caso, o pior caso ou o caso médio. E como a gente identifica isso, depende do problema, certo? Que o algoritmo vai resolver. O melhor caso é a melhor entrada que a gente dá para um algoritmo, tá? Em que o algoritmo pouco precisa fazer alguma modificação ou processamento nela, certo? Mas é uma entrada, certo, que não vai acrescentar muita informação porque ela raramente ocorre na prática. Já o pior caso é o caso mais comum. Quando você considera esse tipo de entrada, o seu algoritmo você tem a garantia de dizer que pior do que o tempo para processar essa pior entrada, seu algoritmo não vai ser, tá certo? E é uma entrada que relativamente é muito fácil de descobrir esse pior caso para o seu algoritmo. E o caso médio, certo? É uma entrada que está entre o melhor caso e o pior caso, que você precisaria de um aparato estatístico para poder determinar qual seria essa entrada de caso médio para o seu algoritmo, tá? Então, nós descartamos o melhor caso, certo? E o caso médio e trabalhamos sempre com o pior caso. Então, a análise de algoritmo é sempre considerar o pior caso. Um exemplo de pior caso para um problema que queremos analisar. Se eu tenho um vetor e eu quero ordenar todos os elementos desse vetor, aí eu pego uma entrada de um tamanho específico qualquer aí. Imagine, se a entrada, se o vetor já está todo ordenado, o meu algoritmo vai ter pouco trabalho ou basicamente nenhum em ordenar o meu vetor de novo, certo? Ele, no máximo, ele vai olhar para ver se está ordenado, mas não vai realizar nenhuma troca. Então, essa seria a melhor entrada que eu dou para o meu algoritmo. Por outro lado, se eu dou uma entrada onde todos os elementos estão na posição incorreta, considerando a ordem, a noção de ordem, tá? O meu algoritmo precisará mudar a posição de todos os elementos para poder ordenar o meu vetor. Então, esse seria o meu pior caso, ok? Bem, aqui mostra mais ou menos a relação que existe. O pior caso vai exigir do seu algoritmo aqui, tá certo? Sempre o maior tempo para resolver o problema. Então, esse limite daqui é o que se leva em consideração no estudo de algoritmos. E notem, aqui você tem o melhor caso, tem o pior caso que consideramos e tem aqui casos médios. Mas quando você pega os casos médios e tira realmente a média,
certo? Você vê que é algo que se aproxima mais do pior caso do que do melhor caso. Então, por isso que a gente sempre escolhe o pior caso, porque ele vai ser mais próximo, né, do caso médio, tá? E ele vai te dizer o limite, né, do seu algoritmo, ou seja, pior do que isso, o seu algoritmo não vai ser, ok?